Vamos lá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Nós vamos ter aí um recesso, né? Então, essa matéria é a última matéria do segundo bimestre. Eu estou revisando com vocês para vocês fixarem raciocínio, porque a gente ainda vai utilizar essa matéria de trigonometria principalmente, né? Vamos lá. Eu tenho o exercício que eu passei para vocês, tudo sobre as razões trigonométricas. Esse primeiro aqui não é nada de novidade, é só para fixar raciocínio, explicando novamente, né? Ele diz o seguinte: considerando o triângulo retângulo da figura, escreva todas as relações trigonométricas que você pode estabelecer entre o ângulo alfa e as medidas x, y, t. Veja, né? Todas as relações trigonométricas. Por enquanto, vocês só estão aprendendo x, y e t. Eu estou olhando ali o enunciado e estou falando seno, cosseno e tangente, não é? Mas futuramente vocês vão ver secante, cossecante e cotangente. Então, vamos lá. No primeiro exercício, ele quer que nós estabeleçamos, né, a relação entre esses lados e o ângulo. Então, vamos lá. Eu coloquei logo aqui o seno. Seno de alfa. Opa, por enquanto, nós temos que reconhecer quem é quem, né, antes de fazer isso. Bem, se o ângulo reto está aqui, aqui eu tenho a hipotenusa, né? Hipotenusa. Aqui vai ser, então, o cateto e aqui vai ser o outro cateto. Bem, se vai ser o oposto, vai depender do ângulo. Se o ângulo alfa está aqui, o considerado, o cateto T é o cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente, tá? Vamos lá. Então, eu tenho seno de alfa, por definição, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é T e a hipotenusa é X. Então, eu tenho T sobre X. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo, é o coladinho, sobre a hipotenusa, y sobre x. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? T sobre y. Eu espero que vocês tenham feito o trabalho, né? Só para corrigir e fixar raciocínio. Vamos ver o segundo. O segundo, ele diz que nós consideremos a raiz de 10 igual a 3,16. E ele pede que nós determinemos o seno, o cosseno e a tangente do ângulo B, o ângulo agudo B. Bem, o ângulo agudo B está aqui, né? B está aqui. Então, aqui é o vértice A, B e C. Então, em relação ao B, ao ângulo B, olha, você já pode colocar aqui, raiz de 10, 3,16 e trabalhar com 2 vezes 3,16, dá 6,32. Ou trabalhar com a raiz de 10, sabendo que vai ter que racionalizar, não é? Porque estando a raiz de 10 na hipotenusa, a hipotenusa sempre fica no denominador, né? Então, vamos lá. Aqui é o ângulo reto. Então, aqui é a minha hipotenusa. Aqui é o meu cateto. Como é o ângulo B que a gente está fazendo como referência, então é o cateto adjacente. E aqui é o cateto oposto. E então, vamos calcular, né, o valor do seno, cosseno e da tangente. Vamos lá. Seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 2 sobre 2, raiz de 10. Posso simplificar o 2 com 2. Ficou em cima 1, aqui 1,
né? Como eu tenho raiz de 10 no denominador, eu não posso. Eu tenho que multiplicar por outra raiz de 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada de 100 vai ficar 10, vai sair fora da raiz. E o que eu fiz no denominador, eu tenho que fazer no numerador, tá? Então, vai ficar raiz de 10, né? 1 vezes raiz de 10 é raiz de 10 mesmo. Raiz de 10 sobre 10, tá? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. 6 dividido por 2 raiz de 10. Bem, eu vou simplificar por 2. Dá 1, 6 por 2 dá 3. Aí eu tenho 3 sobre raiz de 10. 3 sobre raiz de 10 eu vou ter que multiplicar por outra raiz de 10. Igualzinho o exercício em cima, o seno. O que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. 3 vezes raiz de 10 no numerador, tá? E na tangente vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, 2 sobre 6, que simplificando por 2 vai dar 1/3. Mas veja, se ele me dá o valor da raiz de 10, é para eu substituir, tá? É para eu fazer a conta. Então, aqui eu tenho raiz de 10 é 3,16. Então, 3, vamos chegar mais o papelzinho para cá. 3,16 dividido por 10. Como é que eu faço divisão por 10? Divisão por 10, a gente anda com o número, com a vírgula para a esquerda, né? Então, eu vou andar uma casa, tá? Com a vírgula para a esquerda, porque é divisão, o número vai diminuir. Então, andando uma casa, vai dar 0,316, tá? Aqui eu tenho 3 vezes 3,16 sobre 10, tá? Fazendo essa conta aqui, dá 9,48. 3 vezes 3,16 dá 9,48. 9,48 dividido por 10, ó, 9,48 dividido por 10. Mesma coisa, eu vou andar com uma casa, né? Vou andar uma casa para a esquerda, dá 0,948, tá? Vou botar aqui na pontinha. 0,948, tá? E assim é o nosso exercício. O terceiro exercício, ele diz o que para nós? Ele quer que no triângulo retângulo determine o valor do seno, cosseno e da tangente, né? Mas olha que bom, ele já me dá os valores dos lados, é só eu aplicar a minha definição de seno, cosseno e tangente. Então, seno de B vai ser igual. Se aqui é o ângulo reto, aqui é minha hipotenusa. Aqui é o cateto oposto ao ângulo e aqui é o cateto adjacente. Então, o seno de B, o seno do ângulo B, né? Não é B, é do ângulo de 35, que ele diz, eu botei B. 35, tá? Seno de 35 vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. 3,4 dividido por 6. O cosseno de 35 vai ser igual cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa, 5 sobre 6. E a tangente de 35 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa,
sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Estou preocupada com a do filme não ficar grande, tá? Bem, fazendo essas continhas aí que eu já tinha feito, vai ser 3,4 dividido por 6 dá 0,56. O 5 dividido pelo 6 dá 0,83, tá? E o 3,4 por 5 dá 0,67. Bem, vamos parar aqui.